Senhor, porque estamos com vida, estamos com saúde, em meio a tantas lutas, uma pandemia, o Senhor ainda assim tem cuidado de nós. Agora vamos abrir a tua palavra e pedimos que o Espírito Santo seja o nosso professor, ilumine a nossa mente e nosso coração, para que possamos compreender todas as verdades contidas na sua palavra. É isso que te peço e te agradeço, no doce nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Wagner. Lisa. Com você. Deus abençoe, viu? Valeu. Boa noite para vocês. Estão escutando bem? Sim, direitinho. Beleza. Eu estava aqui respondendo umas perguntas aqui de alguns amigos, pois eu estava fora do ar uns minutinhos aqui, mas estamos juntos. Muito bom ter você aqui conosco para a gente poder juntos estudarmos um pouquinho das Sagradas Escrituras. Semana passada, nós tivemos aqui uma aula introdutória, um bate-papo sobre a Bíblia, o que ela representa, como ela chegou até nossas mãos. Mostramos aqui dados arqueológicos comprovando a autenticidade da Bíblia, a confiabilidade desse livro sagrado. Falamos um pouquinho sobre transmissão do texto bíblico. E hoje nós falamos também um pouquinho sobre os princípios da correta interpretação da Bíblia. E hoje nós estudaremos a Bíblia, né? Já que falamos aí quase uma hora, semana passada, batendo esse papo gostoso aqui sobre a Bíblia, hoje, nessa noite, nós começaremos o estudo 1, intitulado A Bíblia Sagrada. Eu creio que você recebeu, de forma física ou virtual, o nosso guia de estudos, Ouvindo a Voz de Deus. Creio que você recebeu no grupo do WhatsApp. Caso não tenha recebido, fale conosco, tá bom? E também fisicamente, alguns já receberam em suas casas esse guia, Ouvindo a Voz de Deus. E nós vamos começar, então, sem mais delongas, o primeiro estudo. Para isso, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí. Cadê a sua Bíblia? Já pegou a sua Bíblia? Pegue sua Bíblia, então, no celular ou física mesmo, né? E abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 17, verso 17. João, capítulo 17, verso 17. Evangelho de João. João escreveu 5 livros. Na verdade, o Evangelho, que leva o seu nome, escreveu as epístolas, as cartas que estão lá no final da Bíblia, 1ª, 2ª e 3ª João. Escreveu também o livro profético de Apocalipse. 5 livros. João é um dos maiores escritores do Novo Testamento. Ele só perde para Paulo. Não é isso? Ok. João 17, 17. Agradecer a nossa equipe que está participando aqui conosco. Muito obrigado a você que faz parte da equipe do Bíblia Fácil. É muito bom ter você nessa equipe, tá bom? E você que está estudando a palavra também. Eu queria pedir alguém para ler o texto para a gente, tá? Nós veremos aqui na oração sacerdotal como Jesus considerava as Sagradas Escrituras de sua época. Na época de Cristo, havia apenas o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito, ok? Para vocês terem uma ideia, o livro de Apocalipse, o Evangelho de João, perdão, foi escrito no final do 1º século. Então, os livros do Novo Testamento, até o final do 1º século, eles estavam sendo escritos. Desta forma, o que Jesus tinha nas suas mãos era o Antigo Testamento, que nós conhecemos como Antigo Testamento. E ele vai dizer aqui, nesta oração registrada por João, como Jesus, considerava a Bíblia. As palavras de Jesus são muito importantes hoje ainda também, né? Portanto, eu queria convidar alguém entre os nossos colegas aí que estão participando a ler João 17, 17. Quem gostaria? Posso ler? Pode, Vera. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Essa é uma oração de Cristo ao seu Pai, a Deus o Pai. É. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Verdade. Então, como é que Cristo entendia, enxergava, se relacionava com a Bíblia? Ele via nas Sagradas Escrituras fonte de quê? O que vocês acham? Pelo texto. Pode abrir o microfone e participar, viu? Por favor. Pelo texto. Palavras de Cristo. Como é que Cristo... o que ele enxergava nas Sagradas Escrituras? Fonte de quê? Fonte da vida eterna. Fonte da vida eterna. Uma resposta está correta. Olhando para o texto, tem uma palavrinha que se repete aí, ó. Fonte Qual da que é? verdade também, né? Verdade. 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 A resposta da Karina está certa. É fonte de salvação. Fonte de vida eterna. Está correto, tá, Karina? Agora, extraindo diretamente do texto, a palavrinha verdade se destaca. Fonte de verdade. Então, palavra de Jesus. Você quer conhecer o caminho correto? No meio de tanto engano, no meio de tantas teorias, no meio de tantas possibilidades, você quer, de fato, conhecer a verdade? Aqui está o mapa. A Bíblia, as Sagradas Escrituras. Ela é fonte de verdade. Você quer ser feliz no seu casamento, na criação dos filhos, no gerenciamento dos seus recursos? Você quer solteiro, solteira, casar, ter uma pessoa, um companheiro, uma companheira com você? Aqui tem as orientações para isso. Nos ensina o caminho da verdade. E verdade na Bíblia nós temos em dois sentidos. Verdade como uma pessoa. Cristo mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade. Ele é a verdade. E nós temos um outro conceito de verdade, que se refere aos princípios do reino de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ela é a norma, ela é a fonte autoritativa para nos orientar nas várias decisões que nós temos. Ficou claro, queridos? São palavras de Cristo, ditas há quase 2000 anos atrás e que fazem muito sentido hoje em dia, né? Quanta gente aí percorrendo caminhos de forma sincera, mas percorrendo caminhos que não estão alicerçados na verdade. Então, a palavra de Deus, ela contém a verdade. Ela apresenta os princípios do reino de Deus e ela apresenta o personagem central, que é Cristo, a verdade, o caminho, a vida. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Você pode escrever ou pode abrir o seu áudio aí e participar, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Vamos passar, então? Eu estou entendendo que a gente pode passar para a segunda pergunta, então. Nessa busca por conhecimento, nessa busca pela verdade, nós encontramos muitos estudantes da Bíblia perdidos. Vamos estudar, nesse momento, sobre um deles. Abra sua Bíblia um pouquinho para frente. Nós estamos em João. O próximo livro é o livro de Atos. Atos, capítulo 8, versos 26 a 31. O livro de Atos é um livro histórico. Histórico porque ele apresenta a história da igreja cristã ali, a igreja cristã primitiva, a igreja recém-nascida, recém-inaugurada. E aqui, em Atos, 8, a partir do verso 26, do verso 26 ao verso 31, Lucas, o autor desse livro histórico chamado de Atos dos Apóstolos, ele vai mencionar a história. Perceba, uma coisa bem interessante. A Bíblia é um livro que contém muitas histórias. Era a forma que os autores encontraram no passado e ainda nos dias de hoje é utilizada essa metodologia, tá? Era uma fórmula, uma forma também de se gravar princípios através da contação de histórias
através do registro e dessa contação de histórias, os autores bíblicos, inspirados por Deus, passaram conhecimento, princípios do reino de Deus. E aqui vai falar sobre um homem chamado Filipe e a relação que ele teve com um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Então, ele era um alto oficial da Etiópia. Quem gostaria de ler para a gente? Atos 8, 26 a 31. Pode abrir o microfone, por favor, e fazer a leitura. Eu vou pedir aqui o Ailton. Ailton, abre o seu microfone, por gentileza, para a gente ganhar tempo, e faça a leitura para a gente. Ailton. Ailton. Oi, só um minuto. Oi, só um minuto. Lendo aqui, Atos 8, 26. 31, isso. Diz assim, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Ele se levantou e foi. O 27 diz assim, eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. 29. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. 30. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? E o 31 diz assim, e ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ok? Ok, obrigado, Ailton. Então, nós vemos aí um homem sedento por conhecimento, por conhecer a verdade, o caminho. Ele está lendo o livro do profeta Isaías. Um homem rico, influente, um alto oficial dentro da Etiópia, vai a Jerusalém, tem um contato com o Antigo Testamento, sobretudo com o livro de Isaías, ele começa a ler a respeito de Cristo. Se você continuar lendo o capítulo 8, a história, você compreenderá que ele está lendo sobre Cristo. Mas ele está lendo e não está entendendo, porque, de fato, a Bíblia foi escrita dentro de um contexto. E muitas das vezes, ao lermos as Sagradas Escrituras, nós temos um pouco de dificuldade de interpretá-la, porque está muito distante de nós. Por exemplo, o livro de Isaías, que esse oficial estava lendo, havia sido escrito cerca de 700 anos antes de Cristo. Ou seja, sete séculos de distância. Então, aquele homem estava tendo um pouco de dificuldades. Ele tinha que transpor alguns obstáculos, ele precisava de apoio, precisava de alguém que o orientasse. Nesse ponto, vem a lição para mim e para você. Existem, no nosso estudo, né, na nossa caminhada, jornada, tendo a palavra em nossas mãos, em busca da verdade, às vezes nós precisaremos de pessoas que possam nos instruir. Quer dizer, então, que eu devo acreditar nesse meu instrutor, nessa minha instrutora de maneira cega? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que, muitas das vezes, Deus coloca em nosso caminho instrutores, instrutoras, pessoas com um conteúdo, uma bagagem bíblica maior, para nos orientar na busca pela verdade. É bem verdade que nós devemos testar essas pessoas. Observe. Abra sua Bíblia em Atos. Nós estamos em Atos, então, no capítulo 17. Abra sua Bíblia. Atos 17. A partir do verso 10. Atos 17,
a partir do verso 10. Nós vemos, então, na primeira história, o eunuco precisando de um instrutor bíblico. Alguém que já tinha mais bagagem, mais maturidade, que tinha conhecimento bíblico, que explicou do que se tratava aquele texto, ensinou no caminho do bem, e se você continuar lendo Atos 8, você verá que o etíope entregou a sua vida a Cristo. Coisa bem. Ok? Agora, Atos 17 nos mostrará Paulo falando, Novo Testamento, que nós precisamos colocar esses instrutores à prova também. Porque há muito engano. Há falsos mensageiros. O próprio Cristo disse que haveria falsos cristos e falsos profetas. Profeta mensageiro, falsos ensinadores. O próprio Paulo, no Novo Testamento, diz que muitos viriam disfarçados, palavras de Cristo também, né? Lobos disfarçados de ovelhas, ensinando heresias, doutrinas completamente equivocadas. Então, aqui tem um outro princípio. Ao mesmo tempo que eu preciso de pessoas para me ajudar, ok? Eu precisarei estar atento. Atos 17, 10 e 11. Olha só como diz a minha versão. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Bereia é o nome de uma cidade. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes irmãos de Bereia, eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras, olha só, todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, aqui, o autor de Atos, Lucas, diz que os irmãos de Bereia ouviam Paulo, o seu coração ficava aquecido, pulsando forte pela pregação de Paulo, mas eles conferiam para ver, nas Escrituras, para ver se o que Paulo falava estava de acordo. Aqui tem um princípio muito especial. Muitas pessoas deixariam de ser enganadas se tomassem esse princípio bíblico hoje ainda também. Ouvi uma pregação, aquilo falou no meu coração, tá, ok, mas eu vou à palavra. Por que não devo confiar nas minhas sensações, nas minhas emoções apenas? Elas fazem parte de mim. Deus colocou emoções em mim e em você, mas eu não devo ser guiado por elas, porque o meu coração é enganoso. Tem dia que você e eu acordamos bem, tem dia que acordamos mal. Tem dia que acordamos aí dando bom dia para todo mundo, tem dia que a gente não quer conversa com ninguém. O coração do homem é enganoso. Então, se eu sou guiado apenas pelos sentimentos, pelas sensações, eu acabo, vacilando. A palavra de Deus, como única regra de fé e de prática, ela vai nos orientar. Ouvi algo, falou meu coração, vou à palavra conferindo para ver se as coisas de fato são assim. Observe, quando você vai assinar um contrato, você não lê as cláusulas desse contrato? Você fez um contrato de aluguel, fez a compra de um imóvel ou um automóvel, um carro parcelado, e ali você pegou um empréstimo no banco. Você não lê as cláusulas antes de assinar ou pede a orientação de um advogado para que fique bem explicitado o que você está para assinar? Se, em se tratando de coisas materiais, temos esses cuidados, deveríamos ter ainda um cuidado muito maior, penso eu, em se tratando das coisas espirituais. Porque, assim, se eu me der mal no negócio, pode ser que daqui a algum tempo eu consiga me reerguer financeiramente. Mas, em se tratando de vida espiritual, nós precisamos ter ainda mais, um cuidado, porque muitas pessoas, por não ter esse cuidado, não irem à palavra, acabam se decepcionando com a fé. E talvez eu esteja falando para alguém que se decepcionou com líderes religiosos. Confiou de todo o coração, de forma aberta, sincera, confiou a sua guia a alguns homens,
E eu não estou dizendo aqui que todos têm más intenções. Existem muitos pastores e líderes espirituais, padres, sacerdotes, sérios. Existe muita gente séria. Pastores, líderes religiosos segundo o coração de Deus. Eu creio nisso. Agora, eu não devo confiar, está dizendo o texto, cegamente. Devo colocar à prova para ver se as coisas são de fato assim. Até aqui tudo bem, gente? Posso seguir? Tem alguma pergunta ou observação? Sua participação é importante. Por favor, abra o seu áudio. Comente, tá bom? Pode escrever aqui no chat também. Tudo certinho? Eu preciso ouvir para poder seguir. Tá tudo certo? Tudo certo. Beleza? Então, bora. Vamos lá, Isaías capítulo 28, verso 10. Aqui existe um princípio também interessante. Hoje nós estamos estudando como a Bíblia ela fala a respeito de si mesma, como Jesus enxergava a Bíblia. Orientações e dicas aqui dos autores bíblicos, né? Para uma correta interpretação. Isaías 28, 10. Qual é a maneira correta de se estudar a Bíblia? Será que tem alguma dica importante? Vamos lá. Isaías 28, 10. Vou escolher uma pessoa para ler aqui. Humberto, você lê para a gente, por gentileza? Isaías 28, 10. Eu? Leio. Humberto. Obrigado, Humberto. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Um pouco aqui, um pouco ali. Obrigado, viu, Humberto? Um pouco aqui, um pouco ali. Olha só o que o profeta Isaías nos orienta sobre a correta interpretação bíblica. Um pouco aqui, um pouco ali. O que isso significa? Que doutrinas bíblicas não devem surgir de um ponto apenas, de um texto isolado. As doutrinas vitais para o cristianismo, elas se fundamentam, se alicerçam em mais de um texto. Por exemplo, nós vamos estudar daqui a um pouquinho sobre a volta de Jesus em outro estudo. Nós veremos que existem centenas de passagens que falam sobre a volta de Jesus. Sobre a salvação, o que é salvação? Sobre a fé, sobre a oração. Então, quando é algo importante, essa doutrina, esse tema, ele é sempre falado. Tá bom? Ele é ressaltado. Agora, fazer doutrinas com base em um ponto, então tem que ser comparado a um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Um pouco em um livro, um pouco em outro livro. Então, princípio de interpretação. Nunca utilize textos de forma isolada. Compare os textos. Tá bom? Compare os textos. Belezinha? Até aqui tudo bem? Muito ótimo. Podemos seguir então, gente? Pode. Vamos lá então, pergunta número 4. Jesus aqui, no Evangelho de João, abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 5. João capítulo 5. Semana passada nós deixamos as perguntas também para o final, mas você pode ir fazendo conforme as dúvidas forem surgindo, ou colocar uma observação, tá bom? Sua participação é importante. João 5, 39. Nós veremos aqui que o estudante da Bíblia recebe alguns benefícios. E nós veremos também qual que é o tema central das Escrituras Sagradas. João 5, 39. Eu vou pedir a Carla. Carla, você leia, por gentileza, para a gente?
Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus falou para as pessoas daquela época, né? Vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas, nas Escrituras, a vida eterna. Então, quando alguém estuda a palavra, muito mais do que conhecimento teórico, essa pessoa deveria estar buscando o quê? A vida eterna. Como nós podemos, em Cristo, viver uma vida sem fim? É muito lindo, gente. Então, existem estudiosos da Bíblia, doutores em teologia, que analisam o texto apenas como material para seus estudos, para suas teses. Mas, se você estudar esse livro com o coração aberto, para ouvir, então, a voz do Espírito Santo, eu creio que você encontrará a vida eterna. Por quê? Como a Carla bem disse nessa leitura, Jesus disse assim, ó, vocês examinam as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Elas, as Escrituras, falam de mim. Elas testificam de mim. Então, se eu, com o coração aberto, estudar a palavra, eu terei um encontro com Jesus. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui. Muitos de vocês já ouviram falar no doutor Augusto Cury. Ele é médico psiquiatra. Ele era ateu. E ele decidiu estudar os evangelhos para fazer uma análise da inteligência emocional de Cristo. Então, através daquelas histórias, ele queria tecer ali uma tese doutoral sobre a inteligência de Cristo, os aspectos psicológicos, relacionais de Cristo enquanto esteve aqui na Terra. E ao estudar, ele ficou tão impactado, e ele foi para estudar de fato, foi aberto, que ele entendeu que Cristo ou era um louco, alguém fora de si, alguém fora das suas faculdades mentais, ou era de fato Deus, era de fato alguém assim fora, extraordinário, fora do ordinário. E ele teve um encontro com Cristo ali. Alguém que estudou a palavra e enxergou nas Escrituras, sobretudo ali nos Evangelhos, o amor, o poder, a misericórdia, a compaixão do nosso Senhor e Salvador. Então, toda vez que eu com o coração aberto, eu entro no meu quarto, alguns têm escritório, né, na minha sala, abro a palavra, eu deveria enxergar em cada texto a pessoa de Cristo. Cristo é a chave de interpretação das Sagradas Escrituras. É nele, em Cristo, que as Escrituras fazem todo o sentido. Quer ver? Abre em João, capítulo 24. João, capítulo 24. É um pouquinho para trás aí. Nós estamos em... Perdão, falei João, né? Lucas. Esse texto não tem no nosso guia de estudos, então eu vou passar para vocês aqui. Lucas, capítulo 24. Lucas 24, a partir do verso 27. Mas antes, vamos ler o 17? Lucas 24, 17? Acharam aí? Lucas 24, 17. A minha versão diz assim. O contexto aqui é o seguinte. Era um domingo de manhã e os discípulos estavam entristecidos. Estavam caminhando de Jerusalém a uma aldeia chamada Emaús. E eles estavam entristecidos, desesperados, desesperançados. Havia perdido sentido a sua caminhada, porque o seu Salvador, eles pensavam que estava morto. Cristo aparece ali para eles, eles não se dão conta. A tristeza era tão grande que eles não conseguem enxergar o Cristo ressuscitado ali. Aqui vem uma lição para a gente, tá? Quando estamos passando por momentos difíceis, de depressão,
de angústia, quando as emoções estão assim à flor da pele, a gente precisa tomar cuidado. Não tome decisões precipitadas. Sabe por quê? Porque quando, no calor da emoção, inundado por tristeza, quando o coração está abatido, nós não conseguimos enxergar as coisas de forma clara. Essa aqui é uma realidade. Então diz assim, verso 17, então lhes perguntou Jesus, que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E eles começam a dizer, verso 18, um porém chamado Cleopas respondeu dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E agora Jesus, olha que coisa linda, verso 27. Olha só, Jesus vai explicar que ele é o personagem do Antigo Testamento, que as profecias se cumprem nele. Olha só que interessante, verso 27. E começando por Moisés, aqui quando fala Moisés, se refere aos 5 livros escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Também conhecidos como a lei ou a Torá. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava-se em todas as Escrituras. Então, Cristo pegou o Antigo Testamento, deu um estudo bíblico, um ponto aqui, outro ponto ali. Ele discorreu na maioria dos livros do Antigo Testamento, nas seções que compõem o Antigo Testamento judaico. A Bíblia hebraica é a mesma nossa hoje, contém esses 39 livros que nós temos aqui, ok? E o fato é que, olha só qual foi a reação deles. Verso 32. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então, Cristo deu um estudo bíblico e mostrou que ele era o personagem central do Antigo Testamento. Que o Antigo Testamento só fazia sentido olhando, observando a partir do Messias, do Salvador, Cristo Jesus. E ao dar esse estudo bíblico, diz o texto, os próprios discípulos disseram, você bem viu aqui no verso 32, que o coração deles ficou pegando fogo. Porque é assim, queridos, quando você abre o coração para estudar a palavra e enxerga nela Cristo, o teu coração vai arder. É impossível, sabe, abrir a Bíblia e abrir o coração sem ter o coração, sem ficar com o coração pegando fogo. Porque o que Cristo quer fazer é muito mais do que nós podemos pensar ou pedir. Ele vem para trazer paz, esperança, discernimento, nova realidade. Ele vem para ampliar os nossos horizontes. Então, o meu desejo do fundo do coração, nesses estudos que estamos tendo até aqui, e nos que teremos também adiante, é que em cada estudo possamos enxergar nos textos que lermos a pessoa maravilhosa de Jesus. Enxergar Jesus no Antigo e no Novo Testamento. Ele é o personagem principal. Ele é a chave de interpretação. E que ele fale contigo todos os dias, tá bom? Vamos pegar mais um texto aqui? Vamos lá. Esse texto é importante, viu? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Está lá no final da Bíblia, né? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Vamos lá? Segunda Pedro 1, 21. Eu gostaria que pedir mais alguém aqui para participar. Sandra, você poderia ler para a gente segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21?
Legal. Aqui vai dizer para a gente sobre algo que nós precisamos ter bem claro em nossa mente. Quem inspirou aqueles que escreveram a Bíblia? Será que a O Bíblia é um Espírito livro? Santo. Isso, O vamos ler. Espírito Santo. Muito bem, muito bem. Vamos ler então o texto? Alguém pode... tem duas Sandras aqui, né? Uma delas, por gentileza, leia para a gente. Quem? Sandra, você quer ler? Eu posso ler. Então, por favor. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por ventura, por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nós vemos aqui que homens separados, homens santos, quando fala santo, não quer dizer que eles não pecavam, não, tá? Eram homens que tinham debilidades, mas que se colocaram nas mãos de Deus. Homens santos falaram da parte de quem? Através do Espírito Santo. Isso, da Através parte de do Deus, Espírito Santo. movidos pelo Espírito Santo. Então, aí nós vemos dois elementos. O elemento humano, homens, os homens escreveram. Mas quem é que estava guiando por trás ali, guiando? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele estava guiando esse processo. Perfeito? Perfeito. Então, nós vemos aí um livro humano, porque homens escreveram, mas um livro divino, porque quem estava conduzindo o processo? O Espírito Santo. Então, a Bíblia é um livro humano? Sim. Só humano? Não. É um livro divino, humano. Humano, divino. Nós vemos a combinação aí do ser humano, que se dispôs a escrever, mas que foi orientado pelo Espírito Santo. Perfeito? Perfeito. Belezinha? Vamos pegar um outro texto? Agora eu vou pedir a outra Sandra. A Sandra Bertotti. Sobrenome italiano aí. Para ler para a gente 2 Timóteo 3,16. Eu sei que eu pulei a pergunta número 5, mas foi de propósito, tá, gente? Eu vou pegar ela no final, tá bom? Ela está sendo tão falada pelo presidente aí, será que ele está falando certo ou está falando errado? Vamos ver. Sem entrar na questão política, vamos ver o que é quando eu digo assim, e conhecereis a verdade vos libertará, é o quê? O que Jesus estava querendo dizer com isso, tá bom? Vamos ver. Mas antes, porém, 2 Timóteo 3,16, perdão. Pode falar. Pode. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Viram aí? Toda a Escritura, quando fala toda, é toda, né? O Antigo e o Novo Testamento. Na verdade, quando Paulo escreve essas palavras para Timóteo, ele está se referindo também ao Velho Testamento. Existe uma briga muito grande, pessoas pegam e dizem assim, o Velho Testamento não vale nada. Ora, se o Velho Testamento não valesse nada, Jesus não teria citado o Velho Testamento. Se o Velho Testamento não valesse nada, ora, Paulo e os demais autores do Novo Testamento, Lucas, Pedro, João, não teriam citado várias passagens do Velho Testamento. Ou seja, é uma espécie de unidade. O Antigo Testamento conta a história antes de Cristo, e o Novo Testamento conta a história a partir de Jesus. Então, Pastor, eles complementam. Pode falar. e também no Antigo Testamento tem muitas e muitas passagens que falam da vinda de Jesus, né? Do Messias, como que ele ia negar o Antigo Testamento se lá ele estava já, não é? Era a base, né? Por exemplo, em Miqueias, capítulo 5, verso 2, fala da cidade de Belém. Belém, de Efrata. A palavra Belém significa casa de pão em hebraico. Bet Helen é a casa de pão. Na casa de pão, em Belém, nasceu o pão da vida. E se cumpriu certinho, Cristo nasceu em Belém.
No livro de Isaías é dito também que ele iria para o Egito quando criança, e de fato se cumpriu. Então, muitas profecias, elas se cumprem em Cristo. Ele é a chave de interpretação. Perfeito? E aí diz que as escrituras são inspiradas. Inspiradas. Esse adjetivo, inspiradas, foi traduzido para o português, mas na língua original, no grego, pode ser traduzida também como soprada. As escrituras são sopradas por Deus. Para entender isso, a gente precisa ir lá para Gênesis, quando Moisés, ao descrever Gênesis, a criação do homem, ele disse que Deus pegou um boneco de barro e soprou o fôlego de vida nas narinas desse homem, nosso primeiro pai, Adão. Quando Deus sopra o fôlego de vida, o boneco inerte se torna uma alma vivente, uma pessoa. Quando Deus sopra, ele sopra o fôlego da vida, ele sopra a vida. Quando o autor aqui, Paulo, diz assim, que a escritura é inspirada, é soprada, ele está dizendo o seguinte: quando você abre a Bíblia, o sopro de Deus vem sobre você. Quando você abre a Bíblia, Deus sopra vida sobre você, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, sobre a tua maneira de se relacionar, sobre a maneira como você se enxerga, sobre a maneira como você enxerga o outro, como você enxerga o dinheiro, o status, a posição social. Quando você abre a Bíblia, Deus sopra sobre você vida. E é por isso que a gente tem que abrir a palavra, porque ele sopra a vida. Então, só o Antigo Testamento que é inspirado, só o Novo, toda a Escritura, toda a Escritura, toda a Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus. Vamos lá para João 8,32? Voltar um pouquinho, né? João 8,32. João 8,32. Quem gostaria de ler para a gente? Essa é a pergunta número 5. Que outro benefício prático podemos ter ao examinar a Bíblia? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo aqui estava fazendo uma referência a si mesmo. Ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando Jesus ele entra na nossa vida, ele nos liberta. E liberta mesmo. Então, no meio político, se utiliza, desde há muito tempo, tá? Isso é muito antigo, né? De agora não. Alguns textos bíblicos para se defender posicionamentos. Deixa eu só dar uma dica para você, tá? Evite misturar política com religião, isso não dá muito certo, não, gente. A gente olha na história e assim, ó, se você tem parentes, amigos, que tem outro olhar político diferente do seu, não fica brigando por causa disso não, tá, gente? Sabe por quê? Muitas famílias estão se separando por posicionamentos políticos. Muita gente não tem paciência de escutar o outro, de ouvir o outro, e nem de ser ouvido, né? E acabam se distanciando. E esses homens estão aí, ó, muitos deles nem esquentando para o povo. E o povo fica a ver navios, distantes daqueles que amam, divididos por posicionamento. É só uma orientação, tá? Só entre parênteses, um comentário. Mas o fato é que, olhando para o texto, aqui está falando da verdade que é Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Jesus falou isso para as autoridades religiosas da sua época. Estavam presos a tanta tradição, as autoridades estavam presas a tantos costumes, escravizados. Um dia a gente vai estudar sobre isso, só aqui uma orientação. Amados, naquela época o povo guardava o sábado, os judeus, e existiam leis que diziam o seguinte, ó, olha que loucura.
se a pessoa cuspisse no chão dia de sábado, o assunto hoje não é sábado, mas só para vocês entenderem como eles estavam escravizados. Se a pessoa cuspisse no chão, era acusado, no dia de sábado, era acusada de estar regando a grama. Se uma galinha chocadeira, a galinha chocadeira, aquela galinha que bota bastante ovo, se ela botasse ovo no sábado, ela deveria ser sacrificada ao pôr do sol, porque ela trabalhou, botou um ovo no dia de sábado. Isso aqui é verdade mesmo, não estou inventando. Colocaram tantos fardos, era um povo escravizado. Pra vocês terem uma ideia, as mulheres não podiam conversar com seus maridos em praça pública e nem na rua. Era proibido. Uma mulher que ousasse falar com seu próprio esposo na rua, poderia ser dada a ela uma carta de divórcio. Era uma escravidão total. Quando Cristo entra, ele liberta. Esse é o sentido do texto. Quando Cristo entra, ele nos liberta dos nossos conceitos e preconceitos, dos nossos julgamentos. Cristo é o libertador. E amém por isso, né? Porque ele nos liberta. E ele veio para libertar mesmo. Tá bom? Meu desejo, queridos, é que ele nos liberte de tudo e de todos. Que ele nos liberte dos vícios, sejam eles quais forem. Que ele nos liberte das barreiras que nós colocamos em relação às outras pessoas. Tem muita gente que acaba não conversando com aquele que é diferente de si. O desejo é que haja, de fato, abertura, liberdade, ao conhecermos Jesus em sua palavra. Eu queria pegar o último texto, aí em João mesmo, tá? Capítulo 13, para a gente terminar. Temos aí 2 minutos. João, capítulo 13, verso 17. Quem gostaria de ler para a gente poder fechar? Pastor, eu quero ler, deixa eu só achar o versículo. É o 17. Tá. Vai ficar aí 2 perguntinhas para depois, mas você pode fazer na sua casa. Tá bem facinho. Qualquer dúvida, estaremos aí. Nós falamos sobre a Bíblia, etc., sobre como Cristo interpretou a Bíblia. A pergunta é a número 10, a última. Como são chamados os praticantes do ensino bíblico? João 13, 17. Posso ler? Pode? Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Algumas versões dizem bem-aventurados, não é isso? Sim, é que a minha está na linguagem de hoje. Que é a mesma coisa. Bem-aventurado e feliz é a mesma coisa. É uma felicidade que pode ser roubada. Ou seja, se eu conheço a palavra, o Jesus que está na palavra, os princípios do reino de Deus, do reino de Jesus, e pratico, conhecer e praticar, eu vou ser o quê? Feliz. E não é esse o sentido da vida? Ser feliz? Sim. Eu desejo que você seja muito feliz, tá bom? Na palavra. Aqui está a nossa lâmpada. Aqui está a nossa bússola. Aqui está o nosso mapa. Amém. Vamos fazer um compromisso de estudar a palavra? De aceitar a Bíblia como a única regra de fé e prática? De dedicar tempo. Olha só, 50 minutos por semana a gente está estudando. Que coisa linda. Passa rapidinho, né? Vamos dedicar tempo e, com a ajuda de Deus, fazer todo o possível para seguir nesses princípios, os princípios do reino de Deus? Vamos lá? Quantos gostariam, então, de tomar essa decisão nessa noite? Eu gostaria. Espero que você também, viu? Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Afinal, lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que Deus abençoe você. Amém, pastor. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida que gostaria de tirar antes da gente encerrar? Esse é o momento. Não? Nenhuma dúvida? Camila, Oi. eu acho assim que quando eu fiz lá o curso, a gente, né, escrevia a resposta. Vocês, os professores, recapitulavam, falavam. Então, eu acho que como tem um pessoal que aí está começando agora, eu acho que devia de
falar a resposta para eles escreverem, ou não precisa? O que você acha? Deixa eu abrir aqui. É uma boa observação. A gente pode fazer isso no estudo seguinte, sem problema nenhum. É que, pela questão do tempo, Sim. são 50 minutos e são 10 perguntas. Em cada pergunta tem 1 ou 2 textos. Eu dei uma acelerada para experimentar hoje. Mas a gente eu escrevi as minhas respostas, mas eu acho que podia esclareceria mais para o pessoal, não sei. Tá ótimo, eu acho que é excelente a sua observação. A gente pode fazer assim semana que vem, então. A gente vai escrevendo, vai lendo a pergunta, como está aqui nesse guia de estudos, e vai escrevendo. Tem alguns que não tem impresso, tem no PDF. Aí você teria que, aquele que tem no PDF, teria que imprimir para poder escrever em cima ali a sua resposta, tá bom? Então vamos combinar assim? Pode ser, gente? Fica bom assim para vocês? Está aqui para fazer o melhor para a equipe, tá bom? Tá bom, pastor, obrigado. Tamo junto. Legal, legal, Vera. Então, na semana que vem a gente faz isso sim, tá? Legal. Bom, para a gente encerrar, acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Se alguém tiver, fala, senão a gente já encerra. Algum questionamento? Tá. Da mesma forma como a gente começa esse estudo, que é por meio da oração, a gente encerra também, né, agradecendo a Deus e pedindo a Ele sempre sabedoria. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir para a Sandra Bertotti fazer uma oração para a gente encerrar. Pode ser, Sandra? Sandra? Bom, eu acho que talvez ela pode ter dado uma saída. Desculpa. Voltei. Voltou? Então tá bom. Pode ser? Pode sim. Então, vamos fechar os olhos para a gente poder estar conversando com Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por este momento, obrigado porque pudemos estar reunidos aqui, ó Pai, para ouvir mais e aprender mais a Tua palavra, Deus. Obrigado porque sabemos que quanto mais nós aprendemos sobre Ti, ó Pai, mais o Senhor nos transforma, mais o Senhor fala conosco, mais o Senhor começa a trabalhar nos nossos corações, ó Deus. Obrigado por nos instruir, nos ensinar, ó Pai, e lhe pedimos que o Senhor venha abençoar cada um de nós, ó Pai, a cada um de nós que está aqui, ó Pai, buscando mais e mais a Tua palavra, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando, trazendo tudo aquilo que tem de bom, ó Pai, tudo aquilo que a gente precisa aprender nos nossos dias, dia a dia, ó Pai, no nosso caminhar, ó Pai, que o Senhor possa estar sempre nos abençoando. Ser conosco, ó Pai, no decorrer dessa semana, e esteja, ó Pai, com cada um, ó Pai, cada lar aqui representado, ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando de nós, onde quer que estejamos, ó Pai. Agradecemos por tudo e lhe pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Sandra. Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Tenham uma ótima e uma feliz semana. Se tiverem alguma dúvida, podem colocando lá no grupo, tá bom? A gente pode se falando durante a semana e até no domingo que vem, então. Um abração. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, pastor Wagner. Deus abençoe.